A indústria de games é hoje um dos maiores setores econômicos do mundo, tendo ultrapassado inclusive a indústria do cinema. Isso faz com que cada vez mais jogos sejam desenvolvidos, e leva também a um aumento da exigência por parte de diferentes públicos. E eu falo diferentes públicos porque realmente o público gamer se divide em um monte de grupos distintos. Tem o pessoal que só joga games competitivos, como MOBAs, FPS e afins. Tem quem prefira de esportes, tipo futebol ou basquete. Tem quem só curte jogos de corrida. E bom, muitas vezes esses públicos se misturam porque não é raro que uma mesma pessoa se encaixe em todos esses perfis. E não existe certo nem errado nisso aqui. Nenhum tipo de jogo é pior ou melhor que outro. O que importa é você se divertir com seu game e ficar de boa. Mas aqui a gente vai falar especificamente de games com histórias. Afinal, essa é uma das principais premissas deste canal, falar sobre narrativas. E é claro, a gente sabe que todo jogo, por mais simples que seja, pode contar uma história. Mas aqui vamos focar naqueles em que a história é um elemento muito importante do jogo como um todo. Eu vou usar vários jogos como exemplo ao longo desse vídeo, mas é claro, existe a possibilidade de eu não citar alguns games que você julgue relevantes sobre esse assunto. E isso pode acontecer por vários motivos. Afinal, eu não joguei todos os jogos do mundo. E mesmo que tivesse feito isso, seria impossível falar de todos eles neste vídeo. Então desde já deixa o like aí para ajudar esse vídeo a ganhar visibilidade, e caso não seja inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreve, ativa o sininho, que assim você não perde mais nenhum vídeo do Nerdice Narrativa e sempre fica por dentro das novidades do canal, beleza? Então bora lá! Aqui é o Felipe, e hoje vamos falar sobre como contar histórias em videogames, narrativamente falando. E galera, só pra deixar claro, neste vídeo eu não vou falar de jogos como Life is Strange, Heavy Rain, Until Dawn e outros em que a história é basicamente o elemento central do game como um todo. Eu disse que ia falar de jogos em que a história é importante, não de jogos em que a história é basicamente a premissa fundamental. E existe muita diferença entre essas coisas. Os games que eu acabei de citar fazem parte do tipo de jogo que gira totalmente em volta da história. Ou seja, a proposta primordial do game é que o jogador tome decisões e descubra cada vez mais sobre a narrativa. E eu sei que pode ser contraditório, afinal de contas este vídeo se propõe a falar de games com histórias, e o canal como um todo tem a premissa focada em narrativas. Mas só para explicar, o motivo de eu não falar sobre esses games neste vídeo em específico é porque neste caso, a proposta aqui é falar sobre como contar uma história em jogos menos nichados, ou seja, em jogos de forma geral, em que as histórias são importantes sim, mas não são o elemento mais importante, dividindo esse lugar no nível de importância com outros elementos, como a jogabilidade, os gráficos e até a trilha sonora. E eu penso que jogos como Life is Strange, Until Dawn e tantos outros precisam de uma análise específica só para eles, porque eles são nichados. Estão em um outro patamar de técnica narrativa, uma vez que a história deles é o elemento essencial e básico da existência desses games. Então, por esse motivo, esse tipo de jogo vai ficar para outro vídeo, beleza? Ok, vamos começar! Desde os primórdios dos videogames, os estúdios buscam encontrar uma sinergia entre narrativas e jogabilidade. E isso vem desde as antigas. Até jogos como Pac-Man, por mais simples que sejam, têm uma história, um enredo por trás. Claro, antigamente a tecnologia era muito inferior à que temos hoje. Não havia muitos recursos para criar jogos longos em que você pudesse contar uma história complexa. Então os estúdios focavam na jogabilidade, o que fazia muito sentido. Mas conforme o tempo foi passando e os jogos foram evoluindo, criou-se espaço para contar histórias mais elaboradas dentro dos games. O objetivo disso é simples: aumentar a imersão do público em seus jogos. Isso porque histórias são provavelmente uma das invenções mais antigas da humanidade, e a gente sabe que utilizar narrativas em jogos pode aumentar o nível de identificação do player com o jogo, ao apresentar plots, personagens e cenários cativantes, assim como conflitos críveis e interessantes, que despertam a curiosidade das pessoas. Esses detalhes podem fazer com que os jogadores queiram mergulhar mais no jogo, além de percorrer cada cenário e cada cantinho do game em busca de respostas aos mistérios da trama. E a grande diferença entre as histórias nos videogames em relação às outras mídias, como quadrinhos, cinema, música, por exemplo, é que nos games o player tem a possibilidade de escolha, o que ajuda a tornar a experiência muito mais imersiva. No fim, é uma questão de interatividade, porque é a interação do usuário com a história que se torna um dos pontos cruciais nessa equação toda. Se nos filmes, séries e animes nós acompanhamos a jornada de terceiros, nos games, nós, como players, é que somos os protagonistas. Claro, estaremos na pele de um personagem, mas nós o controlaremos, e dessa forma não somos mais meros espectadores.
Somos agentes ativos do desenvolvimento da história dentro do jogo. E para começar, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui tem um embasamento técnico, ou seja, tem sim uma base na literatura por trás do storytelling, mas eu não vou me apegar a explicações puramente técnicas. Eu vou usar uma linguagem bem comum e explorar conceitos simples, que todo mundo que joga videogame vai entender. Além disso, eu vou categorizar 2 tipos de formas de você contar histórias nos games, usando a base do meu conhecimento técnico, somando isso à minha análise pessoal mesmo e à minha visão de mundo. Por isso, você não encontrará referências técnicas sobre as categorias que eu vou citar, nem quanto à forma que eu vou explicar elas, porque, como eu disse, eu estou simplesmente usando o meu conhecimento pessoal para bolar aqui uma forma de explicar para vocês algumas coisas sobre como contar histórias em games. Eu já disse que você não precisa ter conhecimento técnico para entender o que eu vou falar aqui, mas se existe um termo que é bom você saber, eu diria que se trata do significado da palavra cinemática, ou cutscene. Se você curte games, é bem provável que você já saiba o que significa. Mas caso esse termo seja novo para você, não tem problema, eu explico aqui rapidinho. Uma cutscene é uma cena em um game sobre o qual o player não tem controle, ou tem pouco controle, de forma que a inserção dessa cena interrompe temporariamente a jogabilidade. Ela normalmente é usada em momentos importantes do enredo, ou para reforçar o desenvolvimento de personagens, introduzir personagens novos, entre outras situações. Na prática, é quando você tá lá, jogando o seu jogo, e de repente você é impedido de controlar o personagem e uma cena aparece para você assistir a ela em vez de jogar. Beleza, agora que você já sabe direitinho o que é uma cutscene, bora pro conteúdo principal do vídeo. Eu vou dividir os games em 2 tipos. O tipo 1 é aquele game em que seu maior fator imersivo não depende ou depende pouco de cutscenes, baseando-se assim muito mais na interação do player com outros elementos do jogo, como o cenário, arquivos encontrados ao longo do gameplay, diálogos com outros personagens, etc. Contando com pouca ou nenhuma interrupção por parte do game. E o tipo 2, que utiliza cutscenes como recurso crucial para contar a história ao jogador e fazê-lo mergulhar na trama, oferecendo uma mescla entre interação com elementos do jogo, mais pausas para cutscenes. E nesse tipo aqui, nós teremos exemplos que dependem mais das cutscenes do que outros. Mas primeiro, vamos falar do tipo 1. Eu vou usar vários jogos como exemplo, e o primeiro da lista é Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo de ação e aventura 2D lançado pela Konami em 1997. Nesse jogo controlamos o personagem Alucard, filho do Drácula, que foi ao castelo do pai para confrontá-lo. A trama principal é relativamente simples e depende sim de algumas interrupções para andar para frente, ou seja, para que a história seja passada ao jogador, uma vez e outra a gente vai ser obrigado a assistir algumas ceninhas, mas elas são curtas, pontuais e aparecem pouco ao longo do game. Como quando somos confrontados pela morte, logo no começo do jogo, ou quando vamos enfrentar um boss que é muito importante para a trama, como no caso do próprio Drácula. Porém, o maior fator imersivo desse jogo não são as cenas que assistimos, e sim a interação do jogador com os elementos do game. Castlevania Symphony of the Night é até hoje mencionado como um dos melhores jogos de todos os tempos, justamente por causa disso. O nível de interatividade do player com o cenário e com os elementos do jogo é muito grande. O game conta com uma infinidade de itens, localizações secretas no castelo, eventos que só são triggerados sob certas condições muito específicas e mais uma grande variedade de detalhes, que fazem com que o jogador mergulhe cada vez mais no jogo. E lembrem-se, esse game é de 1997, portanto era bem diferenciado para a época. Dessa forma, a história principal é sim passada por meio de cenas, mas a imersão não se dá por conta delas. A história principal acaba sendo um recurso secundário nesse contexto todo, de modo que o maior fator que prende o jogador em Castlevania é o quanto ele tem a descobrir explorando o cenário e descobrindo novos itens e coisas secretas. Esse tipo de abordagem é muito comum em vários outros jogos. Eu acredito que Bloodborne e outros jogos da franquia Souls também se encaixam aqui. Mais especificamente em Bloodborne, a trama se passa em uma cidade gótica em ruínas, onde, segundo os rumores, existe um poderoso medicamento. Ao longo dos anos, muitos viajantes faziam peregrinações à cidade procurando cura para suas aflições. Inclusive, nós, como jogadores, temos o papel de um desses viajantes. Quando chegamos na cidade, no entanto, descobrimos que ela está atormentada por uma doença que transformou a maioria dos seus habitantes em criaturas bestiais. E para sobreviver, nós vamos ter que percorrer as ruas perigosas da cidade e eliminar os seus habitantes enlouquecidos e os monstros que habitam a região. Mais uma vez, uma trama relativamente simples, mas não é por causa dela que a gente mergulha no jogo. É por causa da nossa interação com tudo o que tem no jogo. Os itens que a gente encontra, que tem nomes que a gente faz ligação com lugares ou personagens dentro dos jogos, o nome de regiões que visitamos, elementos visuais que a gente identifica aqui e ali, às vezes até mesmo a sinergia de tudo isso com a ambientação do jogo e a trilha sonora. Inclusive, Bloodborne faz diversas referências ao HP Lovecraft,
e suas obras de horror cósmico, mas muitas vezes de forma indireta, através de elementos na proposta narrativa, inimigos e chefes que enfrentamos ao longo do jogo e muitos outros recursos. Ou seja, além da trama principal, temos uma trama mais profunda, em uma camada mais difícil de perceber, que só quem prestar atenção vai conseguir captar, que fala da fragilidade da mente humana quando exposta a seres que representam a indiferença do universo. Seres tão acima da nossa compreensão que, se a gente pudesse entender a existência deles, não suportaríamos e enlouqueceríamos. Esse tipo de detalhe pode fazer com que a gente tenha cada vez mais vontade de montar as peças do quebra-cabeça. É como se o jogo nos convidasse a descobrir a história, em vez de apenas assistir ou ler. E muitas vezes o game vai usar vários recursos para que a gente entenda essa história. Em alguns momentos ele vai nos contar parte da história através de um diálogo com NPCs, em outros casos por meio de documentos que iremos encontrar espalhados pelo mapa, como pergaminhos, cartas, etc. E em outros momentos de forma ainda mais sutil, apenas com o nome de um item fazendo referência a um personagem ou um lugar. Dessa forma, a gente vai ter que interpretar o que está acontecendo, em vez de receber a história prontinha. Estamos falando de games em que a história é uma opção ao jogador. Você pode simplesmente partir pra porradaria e esquecer totalmente a trama, mas se quiser conhecer mais sobre a narrativa de forma completa, provavelmente vai ter que prestar muita atenção no jogo, porque ninguém vai entregar ela de mão beijada pra você. Temos uma infinidade de games que são assim. The Elder Scrolls V, Skyrim, por exemplo, um dos jogos com o maior público que já existiu, tem poucas cutscenes para um jogo tão longo, e mesmo assim conta com uma história extremamente rica, em que você precisa juntar cada parte do plot de uma forma diferente. Os jogos da franquia Final Fantasy são outro ótimo exemplo desse tipo de game. Claro, desde as versões mais antigas da franquia, temos algumas cinemáticas que nos contam a história. Mas o maior fator imersivo com certeza não é esse, e sim as vastas possibilidades que temos ao explorar mapas enormes com diversas cidades, inimigos, NPCs e tudo mais. E galera, a gente pode dizer até que alguns games competitivos usam essa forma de narrativa, ou algo semelhante a ela. Overwatch, por exemplo, é um jogo cuja proposta independe completamente de sua história. Mas a Blizzard sabe que uma boa narrativa tem um potencial muito grande de cativar o público, e por isso a empresa investe bastante nas histórias de seus personagens e do jogo como um todo. E sabendo que interromper a experiência de jogo pode causar um efeito negativo no seu público, a Blizzard opta por apresentar as cinemáticas fora de seu jogo, ou seja, em plataformas como o YouTube ou outros canais. Dessa forma, se algum fã tiver interesse na história, pode conferir nesses canais, e aqueles que não ligam para a narrativa e só querem jogar, continuarão jogando normalmente, sem terem sua experiência interrompida por uma cena dentro do jogo. E eu acho que justamente por isso a Blizzard investe em narrativa dentro do game de uma forma indireta, garantindo diálogos personalizados para os personagens e interação únicas entre eles, para que de certa forma os players percebam que existe uma história por trás de cada personagem, e assim nós, como jogadores, podemos acabar nos tornando mais apegados a eles. De uns anos pra cá, até os MOBAs têm dado mais destaque às histórias por trás de seus games. League of Legends, por exemplo, antes contava apenas com páginas estáticas contando a lore de seus personagens e seu mundo, além de alguns diálogos entre campeões aqui e ali. Mas nos últimos anos, o LoL expandiu esse universo e tem investido muito mais nas histórias que recheiam o seu game. Até os eventos especiais que acontecem ao longo do ano possuem uma história por trás, e a Riot está tentando fazer com que o seu público se interesse por isso, e inclusive oferece recompensas para aqueles que de alguma forma consomem essas histórias. Na minha opinião, a Riot ainda não tem conseguido encontrar uma forma bem eficaz de contar suas histórias. Pelo menos eu, como player, realmente não sou cativado pela forma que a Riot tem contado suas histórias, em eventos com muito textos, muitas vezes atrelados a campanhas para vender skins. De qualquer forma, é inegável que a Riot tem se preocupado mais em contar suas histórias, e está trabalhando para conseguir melhorar nesse aspecto. Isso só prova que o público gamer está cada vez mais exigente, e mais do que bons jogos, nós queremos jogos com boas histórias. Agora, se você curte muito um jogo que você acha que se encaixa nesse tipo de narrativa e imersão, e eu não citei esse jogo aqui no vídeo, deixa aí nos comentários. Provavelmente você deve ter alguma experiência com algum game desse tipo que eu posso não ter citado aqui. Vamos conversar e entender como os games podem nos contar histórias de diferentes formas, beleza? Mas agora vamos falar do segundo tipo, aquele que nos oferece um mix mais equilibrado entre interação com elementos do jogo, mais cutscenes. Mais uma vez, temos uma infinidade de exemplos. Red Dead Redemption 1 e 2, GTA V, a série The Last of Us, God of War, os remakes de Resident Evil 2 e 3, a série Uncharted, alguns jogos de mundo aberto tipo The Witcher, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, enfim, são muitos. Aqui eu vou focar em 4 jogos para explicar esses exemplos. O primeiro é o remake do Resident Evil 2. Ele é um jogo relativamente linear, mesmo que em um primeiro momento você pense que na verdade se trata de um game de mundo semi-aberto, visto que você tem um ambiente relativamente amplo para explorar e tem até um mapa para se guiar, de tão supostamente grande que esse cenário é. Mas do meu ponto de vista o jogo acaba sim sendo linear,
porque apesar de o cenário ser razoável em tamanho e de o jogo te apresentar um mapa grande, no fim das contas, você não tem muita opção de exploração desse cenário, porque boa parte dos locais estão inacessíveis e você sempre precisa ir em lugares específicos antes, para encontrar algum item secreto, resolver algum puzzle ou algo assim, para só depois poder explorar as outras partes do cenário. Ou seja, o jogo meio que te força a seguir um caminho linear, mas te passa a impressão de que você está escolhendo onde ir. E podem ficar tranquilos, isso não é um problema neste game, apesar de ter sido um problema enorme no remake do Resident Evil 3. Mas no caso do 2, não é um problema, visto que a proposta do game é diferente mesmo, te colocando para jogar num lugar fechado, infestado de zumbis e com poucos recursos para sobreviver, causando uma sensação de claustrofobia, que aumenta a imersão e te faz realmente acreditar naquela ambientação. Em Resident Evil 2 Remake, todas as partes principais da história são contadas por meio de cutscenes de curta ou média duração, em que a gente é obrigado a assistir e não tem controle sobre os personagens. Você pode ter uma experiência de jogo agradável se zerar o game simplesmente andando linearmente do começo até o fim, matando zumbis e resolvendo puzzles. Mas, e esse é um grande mas, porque eu, como fã da franquia e especialmente desse remake, devo aqui deixar um conselho que é o seguinte: por favor, interajam com o cenário. A franquia Resident Evil em seus primórdios, ou seja, no Resident Evil 1, 2 e 3, possui uma proposta de imersão que depende muito da interação do jogador com o cenário. E o remake do Resident Evil 2 conseguiu trazer isso de volta com maestria. Explorando o mapa dos locais onde você está, você vai pegar detalhes visuais do cenário que conversam com a história do game, além de encontrar um monte de documentos muito legais, como diários, relatórios e outros tipos de arquivos que personagens diferentes deixaram para trás, e através deles você consegue imergir muito no game. Sério, eu amo os files de Resident Evil 2 Remake, e eu considero eles um dos principais fatores imersivos do jogo. Dessa forma, a trama principal serve como fio condutor da história toda, mas as cutscenes não são nem de longe o maior recurso narrativo utilizado no jogo, e a maior parte da história está nos relatos das pessoas que moravam naquela cidade infestada de zumbis, dos cientistas que trabalharam nos laboratórios secretos da Umbrella, dos policiais que tinham que enfrentar zumbis sem saber o que estava acontecendo. Enfim, lembre-se que as pessoas que escreveram esses relatos são justamente aquelas que se transformaram em zumbis, e agora você é obrigado a matá-las para sobreviver. E é através das palavras dessas pessoas que viveram aquele inferno que a gente consegue se sentir como parte desse pesadelo também. E isso é extremamente importante em um game de horror de sobrevivência. E agora eu vou falar da franquia The Last of Us, com foco no The Last of Us 2, que é o mais recente. É um jogo de mundo semi-aberto, ou seja, você tem múltiplas opções de escolha de para onde deseja ir, mas também não chega a ser um mundo aberto, porque as suas escolhas são relativamente limitadas, e não tão amplas como em jogos de mundo aberto. De qualquer forma, The Last of Us 2 consegue um equilíbrio muito bom entre incentivar o player a interagir com o cenário, ao mesmo tempo em que nos oferece cutscenes incríveis, longas e que nos contam muito da história. Sem dúvida alguma, The Last of Us 2, assim como seu antecessor, é um jogo character-driven, ou seja, ele é intimista, focado nas personagens, em que nós vemos boa parte do que compõe suas personalidades, suas dualidades que serão trabalhadas durante o decorrer da trama, e tudo mais. E a história com certeza gira em torno das personagens. Se em The Last of Us 1 a trama girava em torno de Ellie e Joel, que percorrem a jornada juntos, em The Last of Us 2 temos uma história completamente focada em Ellie e Abby, nos apresentando algo que eu gosto muito em narrativas, que é a questão de mostrar os dois lados da moeda. Neste game somos apresentados a duas perspectivas completamente diferentes sobre os mesmos acontecimentos. E esse é com certeza um dos principais fatores imersivos do game, a proposta narrativa em si, em que inevitavelmente vamos acabar nos apegando mais a uma das protagonistas, mas mesmo assim somos capazes de compreender o lado das duas, sendo até difícil escolher para qual delas a gente vai torcer no final. O jogo nos permite muita interação com o cenário. Encontramos muitos documentos para ler, temos vários diálogos acontecendo o tempo todo entre os personagens que se comunicam enquanto jogamos e, portanto, não temos a jogabilidade interrompida. E até a gameplay como um todo é bastante interativa com os elementos narrativos do jogo, uma vez que até nossas próprias armas são feitas e aperfeiçoadas com elementos do cenário, e isso é uma forma de contar uma história interativa também. Mas uma coisa que ocorre em The Last of Us, tanto no 1 quanto no 2, é que algumas cutscenes são enormes. Sério, existem muitas cutscenes e boa parte delas são longuíssimas. Se você é um player que não gosta de ter sua jogabilidade interrompida, isso pode acabar sendo um problema para você. E eu vou dizer uma opinião aqui de gosto pessoal meu mesmo. Eu, como jogador, tenho preferências por jogos com poucas cutscenes. Eu não gosto muito de ficar parando para ver cenas longas. Porém, em The Last of Us, tanto no 1 como no 2, as cutscenes são tão maneiras e o roteiro é tão bem feito que, velho, eu assisti tudo de boa e às vezes até queria que as cenas fossem mais longas, de tão da hora que elas eram.
E os caras colocam plot twists no momento certo, sem exagero, sabem como criar tensão, sabem como criar personagens críveis e que fazem sentido na história. Enfim, quem jogou sabe que, quando o assunto é storytelling, The Last of Us é uma das melhores franquias já criadas. E agora vamos para os jogos de mundo aberto. Os games que eu vou usar como exemplo são Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3. E galera, eu não vou falar de Red Dead Redemption 1 porque eu não joguei, beleza? Então eu acho que não faz sentido eu ficar falando sobre um jogo que eu conheço muito pouco. Mas Red Dead Redemption 2, meu amigo, que jogo! De forma bem resumida, o game abrange 5 estados fictícios dos Estados Unidos, ou seja, um mapa enorme, e nós, como player, vamos jogar com o Arthur Morgan. Falou comigo? Um tenente e membro veterano da gangue Van der Linde, liderada por Dutch Van der Linde. Esse jogo foi desenvolvido e publicado pela Rockstar Games, que é a mesma empresa que desenvolveu GTA, e a gente sabe o quanto GTA é legal e imersivo, né? Até as edições menos famosas são bem legais. E se formos pegar os games mais bem-sucedidos da franquia, como San Andreas e o GTA V, nem precisamos comentar muito. São jogos com uma legião de fãs há muitos anos. Oh shit, here we go again. Eu costumo chamar Red Dead Redemption 2 de GTA V versão faroeste. De brincadeira, é claro, mas todo mundo que jogou esse game sabe que o jogo é muito mais do que isso. Eu acho que Red Dead Redemption 2 é um dos jogos mais imersivos que eu já joguei na vida, e olha que eu nem sou muito fã da temática de faroeste. O jogo te conta histórias com tantas camadas e tantos níveis diferentes que eu nem saberia por onde começar aqui. E é melhor mesmo não entrar em detalhes porque eu precisaria de muitas horas para falar desse jogo. Também pudera, tem que fazer valer esses mais de 100 GB que ele ocupa de espaço no HD. Mas além de uma física muito bem aplicada, que faz o game mais palpável e real, e outros elementos como gráficos mega bem trabalhados, engine maravilhosa, ambientação, cenários, trilhas sonoras incríveis, o jogo consegue te contar histórias em quase todo lugar que você vai. Ele te convida realmente para mergulhar num mundo de faroeste e não sair mais de lá. Além das missões da trama principal que você tem que fazer se quiser zerar o jogo, o game conta com um monte de missões secundárias. E a maioria dessas missões apresentam bons argumentos para te fazer explorar quase todos os cantos do mapa e interagir com uma infinidade de NPCs. Cara, nesse jogo tudo é variável. Se você passar por uma pessoa indefesa pedindo ajuda e ignorá-la, isso conta para sua reputação, e pequenas ações como essa, quando acumuladas, podem influenciar drasticamente no rumo que o seu personagem vai tomar, e em como ele vai ser visto em relação aos outros personagens do game. O jogo te apresenta dilemas e escolhas o tempo inteiro, e essas escolhas realmente fazem diferença no resultado que você vai obter, dependendo do caminho que você seguir. Não é à toa que o jogo tem 4 finais diferentes. Toda essa interatividade em equilíbrio com cutscenes muito bem escritas e dirigidas constroem um ambiente muito imersivo e prendem o jogador do começo ao fim da trama. E olha que quase todas as qualidades que eu acabei de falar de Red Dead Redemption 2 podem se aplicar em The Witcher 3. Na verdade, The Witcher 3 é um jogo que dispensa muitos comentários. Um dos games mais premiados de todos os tempos, conta com um mapa gigantesco, um universo ficcional criativo e extremamente cativante, um protagonista carismático, personagens secundários interessantes, enfim, tem muita coisa para falar de The Witcher 3. Mas com certeza, uma das coisas que sempre me surpreendeu nesse jogo é a possibilidade de exploração que ele propõe. Sério, eu gastei horas e horas e horas simplesmente cavalgando sem rumo pelo mapa, navegando, nadando em locais em que aparentemente não havia absolutamente nada, só para me surpreender e perceber que na verdade tinha alguma coisa lá sim. E eu fazia isso quase como um desafio ao jogo, como quem diz, não é possível que os caras vão colocar alguma coisa interessante nesse ponto aleatório no fundo do mar. Não deve ter nada aqui. Aí eu ia lá, mergulhava e encontrava um barco afundado e um baú com um monte de itens da hora. E isso também faz parte de contar uma história, porque os itens em The Witcher 3 costumam fazer referências a personagens e localizações do próprio jogo, e todos esses elementos conversam uns com os outros. E o jogo fica o tempo inteiro te incentivando a explorar o mapa e descobrir mais da história do mundo e de seus personagens. Sério, quando eu comecei a jogar The Witcher 3, eu jamais pensava que ia mergulhar tanto no game. Meu objetivo era zerar o jogo e partir para a próxima. Mas quando eu percebi, eu já tinha pelo menos umas 80 horas de gameplay, tinha fechado sets especiais, tinha ido atrás de espadas lendárias e tudo mais. E quando saíram as DLCs então, meu Deus, eu fui de cabeça nas expansões e aproveitei aquelas histórias o máximo que eu pude. Isso sem contar que o jogo conta com uma infinidade de documentos, pergaminhos, lendas, tratados comerciais, enfim, tem tanto material que dá pra passar anos lendo. E é claro, em momentos muito importantes, temos cutscenes para aprofundar ainda mais na trama principal. Sendo as mais impactantes delas, na minha opinião pessoal, as da Batalha de Kaer Morhen, em que finalmente toda a tensão criada ao longo do jogo chega a seu ápice, e temos uma grande batalha envolvendo vários personagens vitais na trama de The Witcher 3. E apenas para completar aqui, vale dizer que em The Witcher 3 também somos apresentados a escolhas durante o jogo todo.
e essas escolhas também fazem toda a diferença no resultado final que teremos lá na frente. Tanto isso é verdade, que existem 36 possibilidades de finais diferentes nesse jogo. Cara, só de falar nele agora, já tá me dando vontade de jogar. Mas se eu voltar pra lá, aí complica, vou ficar sem tempo pra fazer vídeo aqui pro canal. E se eu ainda não te convenci de que The Witcher 3 é da hora, bom, o jogo tem a Ciri. Eu acho que essa personagem sozinha já é motivo suficiente. De qualquer forma, galera, esses eram os exemplos que eu tinha para esse vídeo, e de forma muito resumida, mas muito resumida mesmo, nós vimos que quase tudo dentro de um jogo pode servir como recurso para a gente contar uma história. Desde a ambientação e o cenário em si, como materiais escritos, nomes de itens que fazem referências a outros elementos do jogo, e é claro, garantir que o player possa de alguma forma interagir com todos esses elementos. Tudo isso fará com que ele possa se sentir como uma parte importante do jogo, instigando ele a de fato conhecer mais sobre a história do game. E obviamente temos também os recursos das cutscenes, que causam uma interrupção na jogabilidade, mas como vimos, isso não é necessariamente um problema, principalmente se as cenas forem bem feitas e forem colocadas nos momentos certos. Ou seja, se você vai interromper a jogabilidade do jogador e inserir uma cena em que ele não tem controle do personagem, é bom você garantir que essa cena vale a pena. Do contrário, o jogador vai ficar com a sensação de que você está apenas impedindo ele de jogar mesmo, sem oferecer algo interessante em troca. E você, que tipo de player você é? Você gosta de jogos com cutscenes ou prefere não ter a sua jogabilidade interrompida? Tem algum jogo cuja história te marcou muito e eu não citei aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Pode ter certeza que eu vou ler e responder todos os comentários que vocês deixarem aí. Galera, então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, peço para vocês deixarem o like aí no vídeo, se inscrevam, divulguem o canal, que isso ajuda bastante a gente a ter visibilidade, e é a motivação que a gente precisa para manter o canal atualizado com vídeos sempre que possível, beleza? Aqui no Nerdice Narrativa a gente procura sempre criar um conteúdo bacana envolvendo narrativas em diferentes mídias. Já falamos de animes, jogos e também queremos falar de séries e filmes em oportunidades futuras. É isso aí galera, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!